Boa noite. Eu posso sentir Jesus aqui. Eu creio. Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Aleluia. Não é por acaso. Paz do Senhor. Boa noite. Que pareça coincidência, Deus sabe o contexto. Vocês estão me ouvindo bem? É dele o roteiro. De repente, mas não por acaso. Inesperado, porém planejado. Por um Deus que nunca perde o controle. Mesmo que todos te abandonem. Vamos compartilhar. Mas não atrasado. Paz do Senhor. Sejam bem-vindas. No seu lugar eu já estaria adorando. Na intensidade do barulho é que o céu está movimentando. Pode levar tempo pra Deus fazer algo, de repente leva tempo. Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Glória a Deus. Me ajude compartilhando, marcando alguém aí nos comentários. Aleluias. Vou compartilhar aqui também. Boa noite, pastora Rose. Vamos marcar alguém nos comentários, compartilhar. Paz do Senhor, Pati. Sejam bem-vindas. Vamos compartilhando, marcando nos comentários. Dani, fica aqui com a gente. Boa noite, paz do Senhor. A gente vai começar também, Dani, saudades. A gente vai iniciar aqui uma série de lives com o tema identidade. Será 3 dias, segunda, quarta e sexta-feira. Não fique de fora, compartilhe, chame mais alguém. Esperar um pouquinho, que o Instagram demora um pouquinho, né, para avisar. Vou compartilhar aqui também. Missionária Márcia já está aqui com a gente também. Boa noite, Pai do Senhor. Vou esperar um pouquinho. Não define o que Deus está preparando para a tua vida. É algo maravilhoso. É no de repente. No
Paz do Senhor, missionária. Esperar só o povo entrar mais um pouquinho. A gente já faz uma oração e eu já chamo você. Esperar um pouquinho, né? Que às vezes o Instagram ele demora um pouquinho para avisar o pessoal. Aí o pessoal tá entrando. Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor. Sejam bem-vindas. Me ajude a compartilhar esta live. Marca alguém aí nos comentários. A gente tá iniciando uma série de lives com o tema identidade. E eu queria muito que você compartilhasse com amiga, com alguém que você sabe que precisa descobrir a verdadeira identidade. Marca alguém, compartilha essa live. Vamos aprender um pouquinho nesta noite. Vou esperar só mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Dez e 7, eu vou esperar até 10:10, mais 3 minutinhos, a gente já ora. Pega a caneta, pega a sua Bíblia. A minha caneta já tá aqui, meu papelzinho, minha Bíblia já tá aqui. Anotem, anotem. Que eu não tenho dúvida de que o Senhor ele vai liberar chaves para nós nessas lives. Anotem, depois compartilha nos seus stories, marca a gente, marca a missionária Márcia, marca o Levanta Déboras, marca o meu Instagram. Boa noite para você que está entrando, seja bem-vinda, paz do Senhor. Fica aqui com a gente nessa live, vamos falar sobre identidade, um tema bem forte, né? Um tema bem preciso para esses últimos dias, né? Porque são dias que as pessoas elas não sabem mais quem elas de fato são, né? Tem gente perdendo a sua identidade para agradar, para se encaixar em lugares. E esses dias o Senhor ele vai nos instruir a entender, a descobrir a nossa verdadeira identidade. Então, compartilha aí com alguém, marca alguém. Pedir para você que não saia dessa live, fica aqui com a gente. Vai ser bênção, não tenho dúvidas. Vai ser 3 dias essa semana, hoje, quarta e sexta-feira, falando sobre identidade. A gente já vai orar. Missionária Márcia já está aqui. Eu vou orar, já vou passar para ela. Enquanto isso, você marca alguém nos comentários, pega a sua Bíblia. É muito importante que você pegue a sua Bíblia, que você pegue um caderno, uma caneta, que você participe, que você se envolva aqui nessa live, que você não entre só por entrar, mas que você pare aqui, que você escute aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu já vou estar orando, porque eu não sei como que tá aqui o Instagram, se ele tá derrubando quando dá 1 hora. Então eu vou orar, e eu vou pedir para que você também ore aí na onde você está. Paz do Senhor para você que está entrando aí, uma boa noite.
fica aqui com a gente. Repetindo, pega a sua Bíblia, pega uma caneta, pega um caderno. Vamos falar sobre identidade. Vai ficar salva, minha irmã, vai ficar salva. Vou salvar. Vou deixar salva aqui. Mas você que não tem compromisso, você que não está trabalhando, fica aqui comigo, com a missionária Márcia, que esse povo de Deus que está entrando e vai entrar mais gente aí. Vamos falar sobre identidade. Aleluias! Você que anda aí perdido, você que já não sabe nem quem você é, você que devido às lutas, há tantas informações, né? São tanta gente, é tanta influencer, é tanta coisa aparecendo nova, né? E talvez no meio do caminho a gente se perde, né? A gente acaba não se encontrando, ou às vezes a gente quer mudar a nossa personalidade, a nossa identidade para agradar, para caber em algum lugar. Mas nessa noite o Senhor, eu acredito que Ele vai dar uma sacudida aí em mim e em você, para que a gente venha saber quem nós somos realmente nele. Eu vou estar orando, tá? E você marca alguém nos comentários, compartilha essa live, porque vai ser bênção. Eu vou orar, tá, gente? Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade. Papai querido, eu já quero te pedir que o seu Espírito Santo venha alcançar cada vida que está aqui, Senhor, nessa live, aquelas que vão assistir depois. Papai querido, que o Senhor possa invadir os nossos lares nessa noite. Papai querido, que o Senhor venha trazer, através da luz da sua palavra, Pai, nos fazer encontrar de novo quem nós verdadeiramente somos em Ti, que nós viemos resgatar a nossa identidade em Ti, Pai, que nós não viemos mais querer, Senhor, mudar Jesus da glória para se encaixar em lugares, Papai querido, ou para agradar alguém, Senhor. Nós queremos agradar a Ti, Senhor. Nos ajuda nessa noite, Papai querido, a resgatar, Senhor, quem somos em Ti, quem o Senhor chamou para que nós fôssemos, Senhor. Senhor, eu te peço, alcança a cada um, Senhor, que vai entrar aqui, que está aqui, Jesus, que está meio confusa, Papai querido, já não se reconhece mais, Papai querido e santo. Jesus da glória, o Senhor fez nós, Papai querido, cada uma é única, Pai. Cada uma que tem o seu DNA, Jesus da glória. Nos ajuda, Papai querido e santo, a nos querer assim como o Senhor nos fez, Senhor. Nos ajuda a resgatar, Papai querido, a nossa verdadeira identidade, Senhor. Nós já queremos te louvar, Senhor, nós já queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e o Senhor nos dá uma direção nessa noite, Pai. Eu creio que vidas, Papai querido e santo, vai se reencontrar de novo para viver o seu propósito, Papai querido, para viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Porque para viver propósito, nós precisamos saber quem nós somos. O que o Senhor entregou nas nossas mãos verdadeiramente, Papai querido. Assim eu te peço que o seu Espírito Santo venha falar conosco nesta hora. Eu já vou chamar a missionária Márcia. E dá tempo aí de você compartilhar. Você que entra, fica aqui. Eu mandei já o convite para a missionária Márcia. Vamos compartilhando, continue marcando. Aleluias. Eu já mandei, missionária. Aleluias. A paz do Senhor. A Senhor, missionária Alda. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, por mais uma vez aí aceitar o convite. Amém. Para mim é sempre bom estar com você. Eu amo a sua vida, eu aprendo com a sua vida e eu já vou passar a oportunidade para você. Fique à vontade. Amém. Vice-versa, né? A recíproca é a mesma. A paz, Senhor, irmãos, a paz, Senhor, irmãs,
né, que estão entrando aí na live. É uma honra estar aqui com você nessa noite, né, falando de um tema bastante abençoado, né, um tema bastante abençoado e também complexo, né, mas nós Sim, louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Eu acredito que essa noite será uma noite de aprendizado, né, sim. através do tema identidade, né, e conforme eu estava estudando um pouco a palavra do Senhor, eu também fui aprendendo com o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo vai nos capacitando. Então, que você possa ficar aí, né? Ouvindo a palavra do Senhor. Não permita que o inimigo roube, né? Esse momento para ouvir a palavra do Senhor, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós Verdade. estamos vivendo um tempo bem difícil, que o diabo tem roubado a palavra. Nossa, tem roubado no momento de ouvir a palavra, muitas das vezes há algum impedimento, muitas das vezes nós temos que sair, temos que levantar, então nós temos que prestar atenção nas guerras espirituais que o inimigo tem trazido, né? Tem trazido no meio nosso, querendo roubar a palavra do Senhor, porque ele sabe que a palavra do Senhor é que nos faz prosperar, que nos faz ser abençoado, então o inimigo tem roubado os últimos dias. É. Eu creio nessa noite que o Senhor vai falar conosco de uma forma poderosa. Amém? Amados, quero uma Amém. palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 4, uma palavra bastante conhecida, mas acredito que Deus vai falar conosco. E diz assim, Amém. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Caim descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Mas a ti se cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão, ou guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito, por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares os solos, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Amém? É uma palavra Amém. bastante conhecida, mas ela tem um segredo, né? Tem uma revelação poderosa dentro dessa palavra. Irmãos, começando nessa live, em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é uma identidade. Identidade é uma qualidade ao idêntico, ao igual. E o que é identidade? Identidade é um conjunto de elementos, sendo a personalidades um dele. Então, não tem como nós falarmos de identidade se nós não falarmos de personalidade. Porque a personalidade, ela está dentro da personalidade. A personalidade, a identidade está atribuída à personalidade. Então, são dois elementos dentro de um, mas cada um com as suas características. Por quê? A identidade, a personalidade, ela tem alguns elementos. E nós vamos falar de alguns elementos, principalmente nesta noite, vamos falar do elemento da identidade e da personalidade que estava em Caim. Em Caim, quando ele oferece uma oferta diante do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Deus rejeita a oferta de Caim, mas Deus recebe a oferta de Abel. Mas quando nós olhamos no contexto, tanto Abel quanto Caim, eles estavam oferecendo a mesma oferta diante de Deus. Quando nós lemos rapidamente, nós vamos entender que era a mesma oferta, mas quando nós começamos a prestar atenção no contexto, não é a mesma oferta, porque Caim oferece uma oferta, mas Abel, ele
oferece para Deus a oferta das primícias. Por quê? A oferta da primícia é aquilo que primeiro frutificou, é aquilo primeiro que se criou. Então Abel vai e pega e oferece diante de Deus. Mas Caim não. Caim simplesmente pega uma oferta, porque ele era lavrador da terra. Ele pega uma oferta e oferece diante do Senhor. Só que quando ele vai oferecer, o Senhor rejeita a oferta de Caim. E o texto fala que automaticamente o semblante de Caim, ele cai. Por que o semblante de Caim ele cai? Porque identidade e personalidade no grego significa máscara. Significa máscara. Então, nós olhando para dentro da palavra do Senhor, ninguém consegue carregar uma máscara por muito tempo. Então, quando Caim ele vai oferecer para Deus uma oferta, ele se esquece que Deus conhecia a identidade dele. Porque a identidade é aquilo que nós mais nos parecemos. É aquilo com aquilo que eu mais me envolvo, eu me pareço. Vamos dizer, o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele vai falar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que quem vive nele é Cristo. Então, existe uma identidade dentro da personalidade dele. Qual é a personalidade de um apóstolo Paulo? É Cristo. E quais são os elementos que estão na personalidade de Cristo? Amor, bondade e misericórdia. Mas quando nós olhamos para a vida de Caim, qual é os elementos que está dentro da personalidade dele? Os elementos que está dentro da personalidade de Caim é arrogante, delicioso e rude. Irmão, por que você está falando da personalidade? Porque a personalidade está atribuída à identidade. Porque a minha personalidade, ela transmite quem é a minha identidade. Personalidade é um atributo de vários ingredientes. Então, aí acaba se formando a minha identidade. Qual é os ingredientes que tem na minha personalidade? Amor? Carinho. Então se torna em Deus se torna em Deus, em Cristo, uma identidade. O apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a identidade de Paulo foi mudada porque o atributo da personalidade de Jesus entra na vida de Paulo. É muito interessante que quando o Abel ele oferece para Deus, automaticamente, quando ele oferece aquela oferta, Deus já recebe. Deus já recebe. Por quê? Porque Deus ele está atribuído àquilo que está dentro de nós. Deus ele está preocupado com aquilo que está dentro de nós. Então, uma personalidade, uma identidade, que a palavra personalidade da origem grega significa uma máscara, um personagem, uma identidade. Porque quando Caim ele vai oferecer para Deus, a oferta, Caim não está indo de coração aberto. Note o que ele faz. Ele começa a forjar um personagem diante de Deus. Ele forja um personagem. Por quê? Porque Deus sabia o que estava dentro de Caim. Então ele forma um personagem, mas mesmo dentro do contexto, Deus dá uma oportunidade para Caim mudar. Deus dá uma oportunidade, porque olha o que o texto fala. O Senhor fala aqui, ó, dentro do versículo 6. Então o Senhor lhe disse: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Então a ira já estava dentro do coração de Caim. A ira já estava dentro do coração do Caim. Um componente que compunha a personalidade de Caim. Você está entendendo nessa noite que o que prova para Deus a nossa identidade, ela é formada através da nossa identidade? Quando a minha identidade ela é mudada, quando a minha personalidade ela é mudada, eu começo a ser mais identificado como Cristo. As pessoas começam a me identificar mais quando a minha personalidade ela é mudada. Porque a personalidade muda.
Personalidade muda, ela pode mudar. E também aqui, como diz aqui, e como personalidade ela pode mudar, e a identidade ela pode ser transformada, porque a identidade do apóstolo Paulo foi transformada. E quando nós falamos aqui de personalidade, que vem da origem grega, que significa uma máscara, um personagem, uma identidade, uma máscara. Alguém pode ficar escondido por muito tempo atrás de uma máscara? Não. Porque Caim não conseguiu. Aquilo que estava dentro dele, aquilo que estava dentro da alma dele, quando Deus rejeita, é aflorado para fora. Então ele não conseguiu esconder de Deus a ira que ele já tinha no coração. Porque essa ira já vinha vindo, porque Deus já estava observando essa ira que estava no coração de Caim, ó. Há muito tempo, a inveja que estava no coração de Caim, há muito tempo. E deixa eu falar uma coisa, quando nós não confessamos pecado, quando nós não confessamos os nossos erros, as áreas espirituais, elas são travadas nossas bênçãos, porque pecado não confessado impede de nós sermos prósperos na presença de Deus. Por que Deus, ele quer que muitas das vezes nós professamos os nossos pecados ou até mesmo damos nome ao nosso pecado? Até hoje estava ministrando para as mulheres hoje à tarde e é muito óbvio, muitas das vezes, missionária Alda, nós pegarmos e falarmos assim, Deus sabe o que está no meu coração. Sim, Deus sabe o que está no meu coração, mas isso muitas das vezes é camuflar, muitas das vezes, o meu erro, o teu erro, e não ter coragem de falar para Deus, dar um nome para Deus do erro que estava aqui. E esse foi um dos erros que estava dentro de Caim. Dentro da personalidade dele, que compunha a identidade dele. Ele não quis falar para Deus que ele tinha inveja do irmão dele. Que ele estava irado com o irmão dele. Mas mesmo assim, Deus dá a oportunidade para ele mudar. Porque Deus pergunta para ele, Deus faz uma pergunta, por que você está irado? Por que é que você está irado? Naquele momento, ele poderia verbalizar o que estava dentro dele. Ele poderia verbalizar. Porque se ele verbalizasse aquilo que estava dentro dele, a graça cobriria aquilo que estava dentro dele. A graça, a misericórdia cobriria. E a personalidade ou a identidade dele seria transformada. Porque o que Deus quer nas nossas vidas é mudar a nossa personalidade e identidade. O que Deus está querendo? Tira a máscara. Deus está requerendo de nós que nós temos que tirar as máscaras. Porque muitas das vezes nós nos camuflamos até mesmo na oração. Nós nos camuflamos na oração e falamos, Deus, tu sabes que está difícil. Tu sabes, Senhor, que eu errei, mas não falo erro. Não falo Meu Deus. erro. Então, como é que a minha identidade ela pode ser parecida com a de Cristo, sendo que eu não verbalizo aquilo que eu erro, aquilo que eu peco, aquilo que não está legal dentro de mim? Eu preciso verbalizar, porque quando eu verbalizo, quando eu dou nome ao meu erro, quando eu dou nome às minhas falhas, a graça de Deus ela vem, ela invade, ela cura, ela transforma, ela muda a minha personalidade e eu começo a ficar mais idêntico a Cristo. Eu começo a ficar mais idêntico a Cristo. E olha que interessante, né? Até então, antes de Caim oferecer a oferta para Deus, parecia que estava tudo bem. Parecia que as ofertas eram as mesmas que estavam oferecendo diante do altar de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Deus não recebe qualquer coisa no altar. Deus não recebe qualquer coisa no altar. Muitas das vezes nós queremos oferecer qualquer coisa para Deus no altar e quebrar princípios. Oferecemos coisas para Deus e quebramos princípios. É inválido isso diante de Deus. Isso é inválido. Por quê? Porque Deus, ele quer que a nossa identidade se pareça cada vez mais com ele. A nossa identidade tem que ser mudada, parecer mais com ele a cada dia. Deus, não tá bom? Não tá bom. Deus, tá difícil? Tá difícil. Mas muitas das vezes queremos colocar uma máscara. Caim, ele colocou uma máscara e foi oferecer um sacrifício, uma oferta para Deus. Irmão, Deus não recebeu.
E isso acontece conosco também. E isso acontece conosco. Às vezes queremos colocar uma máscara, camuflar e queremos ofertar alguma coisa no altar de Deus. Deus não vai aceitar, Deus vai rejeitar, porque Deus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe qualquer coisa. Ai, irmã, mas Deus é tão misericordioso. Sim, Deus é misericordioso. E Deus estava mostrando a misericórdia para Caim dentro desse texto. Deus estava revelando para ele. Olha o que Deus fala para ele. Deus fala aqui. E disse, perdão aqui, o Senhor fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti se cumpre dominá-lo. A ti se cumpre dominá-lo. O que estava acontecendo na vida de Caim? Um elemento que compunha a personalidade, que transforma a identidade. Qual era o elemento que estava sobre a vida de Caim? Uma influência maligna. Uma influência maligna. Qual era essa influência maligna? De inveja. Por quê? Porque Caim tinha inveja do seu irmão Abel. Mas o direito não era para os dois, o direito era para os dois. Mas onde estava a diferença? Naquilo que estava oferecendo. Naquilo que estava oferecendo e naquilo que estava carregando. E muitas das vezes nós queremos carregar uma máscara. Infelizmente, queremos carregar para o altar de Deus uma máscara. Máscara é algo que esconde algo. Caim estava escondendo o que estava dentro dele. Mas diante de Deus, alguém esconde alguma coisa? Ninguém. Ninguém esconde nada diante de Deus. Máscara, um personagem. Caim, ele estava mostrando para Deus um personagem. Um personagem de bonzinho, de querer entregar algo para Deus. Ele pega qualquer oferta, ele não pega a primícia. Entenda uma coisa, mulher e homem de Deus. Deus trabalha com princípios. Deus quer a primícia do meu dia, do teu dízimo, da tua casa, da tua família. Deus quer ser Senhor da tua vida. Deus quer ser Senhor da tua casa. Porque quando o Senhor for Senhor na nossa casa, na nossa vida, mais a nossa identidade vai ser parecida com a de Cristo. Mais vai ser transformada. Porque nós somos transformados é pela palavra. Quando o apóstolo Paulo ele fala, não vivo eu, não vivo mais eu, ele declara, eu não vivo mais. Quem vive dentro de mim é Cristo. Ele está declarando uma identidade, ele assume uma identidade, ele tira a identidade dele e assume a identidade de Cristo. Sabe o que Deus está querendo? Que nós começamos a assumir a identidade de Cristo em nós. Deus está querendo que nós começamos a assumir a nossa identidade em nós, que Ele cresça, que nós desaparecemos. É isso que Deus está querendo de nós nos últimos dias, que Ele cresça. É fácil falar que Ele cresça. É fácil que Ele falar, o Senhor é o Senhor da minha vida, mas Ele tem sido mesmo o Senhor da tua vida, da minha vida? Será? Realmente Ele tem sido o Senhor da nossa vida? Quanto mais informação eu busco de alguém, me familiarizo, mais eu me torno idêntico àquela pessoa. Mas eu me torno idêntico. O que é uma identidade? É se tornar idêntico a outra pessoa. Em quem nós estamos nos tornando idêntico? A quem? A quem nós estamos nos tornando idêntico? A nós mesmos? Porque quando nós somos, Cristo vive em mim, mas eu não faço a vontade de Deus. Cristo vive em mim, mas se Deus falar não, eu bato o pé. Cristo vive em mim, mas se Deus não abrir o céu, Deus não falar uma revelação, você fica bravo. Realmente Cristo está vivendo em você? Está vivendo em mim? Realmente a identidade de Cristo está em mim? Nós precisamos rever alguns conceitos, precisamos rever. Olha aqui que o Senhor fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Porque um dos elementos da personalidade de Caim era arrogância. Era arrogância, ele era belicioso e ele era rude. Essa identidade, essa personalidade não é de Cristo. E também não é do Espírito Santo mesmo, Bispa Tamires. Não era.
Não era a identidade, porque quem carrega a identidade de Cristo tem misericórdia. Quem carrega a identidade de Cristo ama. Quem carrega a identidade de Cristo estende a mão, ajuda. Será que realmente nós estamos carregando a identidade de Cristo? Será que nós estamos? Nós precisamos adquirir. O Espírito de Deus nos leva à estatura do varão perfeito. Sim, o Espírito de Deus, ele vai nos conduzindo. Note que o Espírito de Deus, ele conduz a uma transformação. Mas quem tem que querer essa transformação sou eu. Porque se eu e você não querer a transformação, o Espírito Santo pode até conduzir, mas a transformação não vai vir. Não virá a transformação. O Espírito Santo, ele conduz. O Espírito Santo é o GPS. O Espírito Santo abre o entendimento. Mas se eu não quiser mudar, se eu não quiser adquirir a identidade de Cristo, nada vai fazer eu ter a identidade de Cristo e nada vai me fazer parecer igual a Cristo. Não adianta. É a palavra. Deus não quebra princípios. Deus vai sempre por princípios. Quando aqui a palavra do Senhor, não é que Deus não queria aceitar a oferta. Deus queria aceitar a oferta. Deus queria, mas aquilo que já compunha os ingredientes na personalidade de Caim sobre uma influência maligna. Entenda uma coisa. A Bíblia diz assim, que o mundo jaz do maligno. Então dá para nós entender dentro da palavra que o inimigo das nossas almas, ele impera no reino espiritual. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas áreas espirituais da maldade. Então nós temos influência do maligno. Não é porque eu sou crente, você é crente, que eu não posso sofrer uma influência maligna. Nós podemos sofrer uma influência maligna, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Então quer dizer que eu tenho que lutar todos os dias por uma influência maligna do inimigo que ele vem sobre mim. Então, ali naquele momento, Caim, ele poderia vencer. Ele poderia vencer aquela influência, aquela negatividade. Porque, irmãos, nós precisamos entender que nós somos seres humanos. Somos carne, somos feitos do pó. A Bíblia diz que Deus nos conhece porque nós somos pó. Então, por que nós não declarar para Deus quando erramos? Por que não falar para Deus, Deus, está faltando a tua identidade em mim? Deus, está faltando algo do Senhor em mim. Senhor, compõe os ingredientes que é necessário para que eu pareça com a tua personalidade. É simples assim, é tão simples. Mas muitas das vezes nós parecemos que temos alguns componentes de Caim, a arrogância. Existe uma arrogância muitas das vezes dentro de nós. Irmã, eu não sou arrogante, às vezes nós somos sim, irmãos. Nós somos sim. Nós somos sim arrogantes. Muitas vezes nós estamos errando, mas nós queremos que Deus faça o nosso jeito. Nós precisamos entender, ter humildade, ter uma humildade. Porque Abel, ele pega a primícia. Ele pega aquilo que criou, aquilo que frutificou. O primeiro e oferece para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem oferecido para Deus a primícia? Ou você apenas tem pegado uma oferta para trazer no altar de Deus? Você tem se preocupado com a primícia? Do seu dia, você tem dado as suas primeiras horas do seu dia para Deus? Ou você tem pegado qualquer oferta, depois quando você lembra que você coloca no altar de Deus? Isso mesmo, amada, a irmã está falando aqui. Deus, coloque em mim os componentes necessários que venham me fazer parecer igual a ti. É isso que nós precisamos. Precisamos disso, nós precisamos ser mudados. Porque quanto mais eu tenho informação, quanto mais eu chego mais perto, quanto mais eu me envolvo, mais a minha identidade, a minha personalidade, ela é mudada. E o Espírito Santo, ele tem o poder de mudar isso dentro de nós. O Espírito Santo não é só o ajudador na hora da oração. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a ser mudado, a ser transformado, a tirar elementos que não agradam a Deus, a tirar coisas dos nossos altares. Você sabia que muitas das vezes nós somos o Senhor dos nossos próprios altares? Nós somos
Senhor, dos nossos próprios altares e nem percebemos. E muitas das vezes não percebemos. Não paramos para perceber isso. Porque, vou te dar um exemplo. Muitas vezes nós entramos na oração, a primeira coisa que nós falamos, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença, já começamos a pedir. Senhor, eu preciso disso, Senhor, tu sabes disso, Senhor sabe que tá difícil, Senhor que tá isso. Já percebeu que 90%, muitas das vezes, quando nós começamos a orar, nós não agradecemos e não levantamos o altar de adoração a Deus? Não levantamos. Parece que o agradecimento e o altar de adoração a Deus parece que foi banido da vida dos crentes. Não que às vezes a gente fica ouvindo a oração de alguém, mas às vezes você está do lado, você acaba ouvindo, até mesmo eu também, quantas das vezes. Mas o Espírito Santo, nesses últimos dias, tem me feito a despertar sobre isso. E deixa eu te falar uma coisa, uma experiência para você, faça isso. Quando você dobrar o seu joelho, começa agradecendo a Deus. Começa pedindo para que Deus comece a perdoar os seus pecados e traz nome aos seus pecados. Começa a verbalizar. Porque quando eu verbalizo, eu trago a existência. Eu trago a existência da graça para dentro de mim. Eu trago a existência da palavra de Deus para mim. Quando eu verbalizo juntamente com a palavra, eu vou profetizando e vou verbalizando. O Espírito Santo vai trazendo dentro de mim a existência de uma personalidade, de uma identidade diferenciada. E faz uma experiência para você ver, que você vê que a graça de Deus desce. Faz uma experiência hoje. Eu quero chamar você nessa noite, que está aqui nessa live. Faça uma experiência mudando a sua oração. Não pedindo, mas agradecendo. E já dando nome aos seus erros, seus pecados. E pedindo para que Deus transforme. Para que Deus componha a tua vida de elementos. Que vai te fazer a ter uma identidade igual a Cristo. Você vai ver que vai ser diferenciado. Você vai ver que vai ser diferenciado. Aqui, quando nós estamos falando da personalidade. Estou falando da personalidade porque ela está embutida dentro da identidade. Um personagem é quem vive uma vida que não é realidade. Uau. Dentro da... Ó, irmãos, deixa eu explicar para vocês. A identidade, tem a identidade, a personalidade está atribuída dentro da identidade. E dentro da identidade se separa 3 elementos: máscara, personagem e uma identidade. Falando da máscara, aquilo que esconde. Aquilo que muitas vezes nós escondemos. Porque nós falamos, Senhor, tu sabes. Não, começa a dar nome a esse tu sabes. Começa a dar nome aí a esse tu sabes. Que você vai ver algo diferente aí no reino espiritual sobre a tua vida. Quem vive um personagem, irmãos, o que nós vivemos de personagem, o que nós nos encontramos com tantos personagens, pessoas que na sua frente é uma coisa, por trás é outra, é tantos. Nós vamos falar, nós vamos ficar a noite inteira. Uma identidade, algo que se identifica. Você está vendo que esses 3 elementos se compõem na personalidade e vai formar uma identidade. Coisa tremenda, né? A palavra do Senhor. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu oro, quanto mais eu conheço, eu começo a adquirir uma identidade em Cristo, mais parecida com Cristo. Deus vai trabalhando, Deus vai mudando isso em mim. E Deus, ele pega e fala aqui: se procederes bem, não é certo que será aceito. Olha a oportunidade que Deus está dando para Caim. Para ele mudar, para ele verbalizar o que estava dentro dele. Eu amo Deus, irmãos, eu amo Deus porque Deus, ele sempre dá a oportunidade de nós nos arrependermos e viver a graça. Deus sempre vai te dar uma oportunidade. Deus sempre vai me dar uma oportunidade para você experimentar qual é a perfeita e boa e agradável vontade de Deus. Deus sempre vai te dar a oportunidade. Se todavia procederes, esse procederes dependia de Caim. Dependia dele. Depende de como eu procedo com Deus. Depende de como você procede com Deus. Se procederes maus, eis aí o pecado já à porta. Então quer dizer assim, eu tenho um livre-arbítrio de proceder do jeito que eu quero? Sim. Mesmo você aceitando Jesus, eu tenho o livre-arbítrio de agir do jeito que eu quero.
Irmãos, não confunda. Salvação é uma coisa. Salvação é um presente que Deus te deu, que você tem que cuidar, que é o passaporte, é um passaporte que Deus te deu para você ser salvo. Mas transformação, mudança, você tem que adquirir. Você tem que adquirir, você tem que lutar pela sua transformação. Porque o presente da salvação Deus já te deu. Porque o reino de Deus é tomado à força. Por que o reino de Deus é tomado à força? Porque nós somos munidos desses componentes. Que muitas das vezes Caim estava munido da incredulidade, né, da arrogância. Então eu tenho que lutar para me parecer a Cristo. Eu tenho que lutar para chegar no céu. Então a salvação é uma coisa, para mim chegar no céu é outra. São coisas totalmente diferentes. Por isso que a Bíblia fala assim, que nós temos que lutar, tomar cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Então são esses elementos que compõem, que nós precisamos lá. E eu não estou nem falando de algo abrangente, de situações que acontecem na nossa vida, mas estamos falando de algo que está aqui dentro. Algo que está aqui dentro, que se refere a nós, seres humanos, uma mudança, uma transformação, identidade, onde as pessoas olham para você e falam, meu, você parece um crente, você parece uma mulher de Deus. Por quê? Porque você está envolvido com aquilo, porque você está envolvido, quanto mais eu me envolvo, mais eu fico idêntico a alguma pessoa. Então, o que Deus estava falando aqui, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, a oportunidade, Deus estava dando para Caim, Deus está te dando a oportunidade de proceder diferente. Deus está te dando a oportunidade de proceder diferente. O seu desejo será contra ti. Meu Deus. O seu desejo será contra ti. Aquilo que nós desejamos, muitas das vezes, sem a vontade de Deus, será contra nós. Porque muitas das vezes a nossa oração é porque nós queremos, e muitas vezes Deus não quer dar. Mas o teu desejo, Deus estava falando aqui para Caim, o seu desejo vai ser contra ti. É por isso que tem pessoas que a pessoa quer, Deus dá. Aí a pessoa se arrebenta tudo. O desejo que você queria foi contra ti. Simples assim. Simples. Você vê como nós temos que tomar cuidado. Porque Deus aqui está falando para Caim é sobre sentimento. Não é nem sobre oração, é sobre sentimento. É sobre um componente que estava aqui na personalidade de Caim. Meu Deus. Era um componente que já estava lá na personalidade dele. Não estava na identidade, mas ele estava na personalidade. Então, um pulo para a identidade, a influência maligna ainda junta, foi o que aconteceu com Caim. Jaz à porta, o seu desejo será contra ti e te cumpre dominá-lo. Então, se o meu desejo, presta atenção, se o meu desejo cumpre-se me dominar, então Cristo não vive em mim. Quem vive? A minha vontade, a influência. Quem está te influenciando? Por isso que nós temos que tomar cuidado quem nós seguimos. Precisamos tomar cuidado em quem nós seguimos. Pode prestar atenção. Se você segue uma pessoa, seja na rede social, ou seja em qualquer lugar, que a pessoa, ela sempre fala palavrão, seja num vídeo, ou seja no Reels, ela sempre fala palavrão. Todo dia você vê, todo dia você vê, todo dia você vê, o que vai acontecer com a tua mente? A sua mente vai sugar aquilo. Ela vai sugar aquilo, vai descer pro teu coração e você vai ser idêntico àquela pessoa. Quando você vê, sem se dar conta, você tá falando palavrão igual a pessoa. É verdade. E a sua personalidade vai sendo mudada. E a sua identidade vai sendo igual àquela que você segue. Quem você está seguindo? Meu Deus. Quem é que você está seguindo? Presta atenção em quem você está seguindo. Ai, irmão, mas não tem nada a ver. Que isso não tem nada a ver. Uma coisinha tão leve, uma coisa tão pequena. Cuidado com as influências malignas. Toma cuidado com isso. Tome cuidado, é por isso que tem tanta pessoa em guerras, em batalhas espirituais. Vou falar algo tão importante aqui, vou chegar lá e vou falar. Mas a ti se cumpre dominá-lo. Toma cuidado com aquilo que está te dominando. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que está nos dominando.
A Bíblia diz assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não está falando para mim aqui que eu tenho que ser amante do dinheiro. Não, a Bíblia não está falando isso para mim. A Bíblia está falando assim. Aliás, o dinheiro para mim é necessário, mas o dinheiro não me domina. O dinheiro não me domina. Ele não pode dominar a minha vida. Eu domino sobre o dinheiro. Agora, eu ser amante e o dinheiro me dominar a ponto de eu deixar a minha identidade, deixar as coisas de Deus por causa de dinheiro, eu tô fora. Tô fora. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar. Tanto espiritualmente, tanto materialmente. Tanto materialmente. Mas a busca desenfreada pelo financeiro tem mudado a identidade de muito crente. Aliás, tem destruído a identidade de muitos crentes. Aliás, estão se tornando irreconhecíveis. Meu Deus. Estão se tornando irreconhecíveis. O desejo que estava em Caim tornou ele irreconhecível. Irreconhecível. E quando uma pessoa é irreconhecível diante de Deus, Deus não vai aceitar oferta. Deus não aceitará. Então, nessa noite, Deus está falando conosco de uma forma poderosa. Muda o teu desejo. Muda para que eu possa mudar a tua identidade. E olha, depois de todo esse cenário que Deus vem, fala com Caim, irmãos, olha que coisa tremenda. Deus desce na viração do dia e fala com Caim. Meu Deus. Fala, a oportunidade e a graça em pessoa estava ali na frente de Caim para ele mudar. Note que Caim não foi condenado para o inferno, para a destruição. Não, Deus deu uma oportunidade para ele. E é o que acontece com nós. Muitas vezes a oportunidade está diante de nós, mas nós não queremos. Aí entra aquele versículo que eu amo. Oséias 4:6, o meu povo lhe foi destruído porque lhe faltou. Faltou entendimento, faltou sabedoria, faltou temor. Então, dentro desse contexto da palavra de Oséias, quem é que foi destruído? Nós mesmos nos matamos, nós matamos nós mesmos. Quando não se há entendimento, nós matamos nós mesmos. E queremos culpar Deus, Senhor, por que o Senhor não fez isso? Senhor, por que o Senhor não fez aquilo? Não é porque Deus ele não fez, é porque eu mesmo me matei. Porque eu não busquei conhecimento, porque eu não busquei a graça, porque eu não busquei mudar. Então nós precisamos, irmãos, mudar a nossa identidade, parecer mais como de Cristo, igual a de Cristo, para que os nossos sacrifícios, para que as nossas orações, para que os nossos louvores venham ser aceitos diante de Deus. Sim. Olha só que depois de tudo isso, desse cenário, o que Caim faz? Caim, ele chama Abel. Vamos ao campo. Meu Deus, olha o que estava dentro de Caim. Olha o que estava dentro de Caim. Olha, é uma da identidade, da personalidade dele. Ele era arrogante, ele era belicioso. Ele planejava, a iniquidade estava dentro dele. Ele era rude. Abel, vamos até ali o campo. Mas olha o que a Bíblia fala. Que eles no campo sucedeu que levantou Caim contra Abel e matou o seu irmão. Aquilo que estava dentro de Caim dominou ele. Até então, enquanto Deus estava falando com ele, a oportunidade estava ali, não estava dominando. Mas a partir do momento que Deus para de falar, aquilo domina a vida de Caim a ponto de ele matar o irmão dele, Abel. Deixa eu te falar uma coisa. Há momentos na nossa vida que Deus vai falar. Mas quando você não obedecer Ele, não falar mais, pode ter certeza que é o tempo da execução de Deus. Meu Deus. É o tempo da execução de Deus. Tome cuidado. Deus vai dando oportunidade, mas chega uma hora que Ele para de falar e começa a executar. E quem vai parar a mão do Senhor? Quem parará a mão do Senhor? Quando é o inimigo, nós repreendemos, ele foge. Mas quando é a mão de Deus? E quando é a mão de Deus? E quando Deus fala, não vou tirar a minha mão, não vou dar,
Vou cerrar, não vou abrir, porque Deus fez isso na vida de Ana. A Bíblia diz, o texto fala que Deus cerrou a amada de Ana. Ana não gerava. Quando Deus cerra, quando Deus não permite, não gera, não frutifica, nada acontece. Não acontece. E deixa eu te falar uma coisa, para alguém que está aqui nessa live, que é um recado de Deus para alguém que está aqui nessa live, para de colocar a mão onde Deus não mandou. Para de orar por pessoas que Deus não mandou. Porque tem pessoas que Deus fechou o céu, tem pessoas que Deus fechou a madre, porque Deus quer tratar, Deus quer trabalhar, Deus quer mudar, e você está colocando a mão, recebe isso de Deus. É por isso que você está ficando enferma, é por isso que as coisas dentro da tua casa estão um reboliço. Tira a mão, porque a mão de Deus está sobre essa pessoa, é tratamento de Deus. No final você vai glorificar o nome do Senhor. Presta atenção, recebe esse milagre aí. Recebe essa palavra aí que Deus está dando para você nessa noite. É por isso que está um reboliço. É por isso que nada está certo. É por isso que você está enfermando. Tira a mão. É a mão do Senhor que está lá. É tratamento de Deus. Deixa Deus tratar. E olha que a palavra do Senhor diz. Disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Acaso sou eu, Deus, guardador do meu irmão? Gente, ele era delicioso. Aqui, nesse contexto, já tinha dominado o mal, já tinha dominado a personalidade e a identidade de Caim, já. Porque olha o que Deus fala, ainda Deus novamente dá oportunidade para Caim mudar. Cadê teu irmão, Caim? Cadê o teu irmão? Ele é o gracioso, sou eu o guardador do meu irmão, prepotente. Prepotente, recebeu, irmã? A irmã está falando que recebeu. Recebe aí para você não entrar em luta e não entrar em guerra. Ele é prepotente diante de Deus. Sou eu o guardador do meu irmão? Irmãs, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda, porque tudo que Deus cria, tudo que Deus criou fala. A terra fala, o sol fala, a lua fala, o vento fala, porque tudo que Deus criou tem vida. Tudo que Deus criou tem vida. E quando Deus pergunta para Caim, ele não responde. Mas olha o que Deus responde. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue, vida. A voz do sangue do teu irmão clama da terra. Meu Deus. Porque quando Caim mata Abel, o sangue é derramado na terra. A Bíblia diz que a terra abre a boca e bebe o sangue de Abel. E o que acontece? Ai, meu Deus, eu amo essa palavra de Deus. E o que acontece? O sangue fala para a terra. Meu Deus! O sangue fala para a terra. Para Deus que Caim matou o irmão dele. Sangue, vida. E quando um sangue é derramado por alguém e não é confessado, porque Deus deu oportunidade para Caim confessar e ele não confessa, o que acontece? Vem a maldição. Meu Deus. Vem a maldição. Porque olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala para Caim. Porque o sangue caiu, a terra bebeu. O sangue falou para Deus, a terra bebeu o sangue. E falou para Deus. Meu Deus, é muito tremendo isso. Tudo que tem vida vai ter que dar conta para Deus. Tudo que tem vida, eu vou ter que dar conta para Deus. Em Apocalipse fala que o mar vai ter que dar conta dos seus mortos para Deus. Então, o mar tem uma característica, o mar tem uma identidade. O vento tem uma identidade, uma característica, porque tem vida. Tem vida. O sangue tem uma identidade. Ele tem um... como chama que fala que está dentro do sangue? Ai, meu Deus do céu. Os cromossomos que estão dentro do sangue, as células que estão dentro do sangue, são vida. É vida. O sangue, ele é vida. Então, quando o sangue cai na terra, quando o sangue é caído na terra e não é professado o pecado, a terra fica em maldição. Então, deixa eu te falar uma coisa. Meu Deus. Cuidado com o aborto. Cuidado com o aborto. Cuidado quando você sabe que alguém está para abortar e você não fala nada, você cumpre-se. Está matando uma vida. Está matando sangue. Estou
Toma cuidado, meu Deus, eu sei porque tem direção nessa noite que Deus está querendo nos ensinar. E olha o que a palavra do Senhor diz. E disse Deus que fizesse a voz do sangue, o sangue de Abel. Estava ecoando nos ouvidos de Deus, vida. Do teu irmão. Clama da terra a mim. Meu Deus, a terra engoliu, mas o sangue clamou para Deus. És agora, pois, maldito, por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará, e ele, a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Deus lança uma maldição. Meu Deus. Deus lança uma maldição sobre a vida de Caim. Quando há derramamento de sangue e não é confessado o pecado, há uma maldição. Por que eu estou falando isso? Porque alguns componentes que estavam na vida de Caim levou ele a perder a sua identidade, a oportunidade de ter uma identidade em Cristo. Não perca a oportunidade de Deus mudar a sua identidade. O que a Bíblia fala sobre identidade? A Bíblia fala que a identidade é fonte de poder e vida. A identidade de Cristo é fundamental para a nossa própria identidade. Aí entra como Paulo escreveu em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando abraçamos a nossa identidade em Cristo, nos tornamos participantes do seu poder. Então, o que eu entendo dentro dessa revelação? Quando eu não tenho a minha identidade em Cristo, eu não sou participante do poder de Deus. Então, por isso que a minha identidade tem que ser mudada. Para que eu possa se tornar participante da Ebenezer e do poder de Deus. Aleluia. Então, nessa noite eu quero liberar algo para você. Mude. Mude algo. O que está compondo a sua identidade, a sua personalidade? O que está compondo? Enquanto não tiver essa mudança, não adianta oferecer no altar de Deus e quebrar princípios. Que Deus não vai aceitar. Uma porque Deus não aceita qualquer coisa e outra porque Deus não vai contra a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo que ele é a própria palavra. Então, irmão, siga com essa palavra. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele muda a sua identidade. E ele coloca a identidade de Cristo. Por quê? Porque ele quer parecer mais com Cristo. Fique com essa palavra até aqui o Senhor me deu, missionário. O Espírito Santo possa falar no coração de vocês de uma forma poderosa. Guardar essa palavra, como o salmista falou. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos guardar a palavra de Deus. E quando você for orar, ore a palavra. Olhe a palavra. Guarda. O salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração, um lugar onde ele poderia achar em todo momento. Em todo momento. Porque a surtida é o coração dele. Amém? Missionária Alda, até me deu. Glória a Deus, que palavra poderosa. Aleluia, missionária. Meu Deus. Caim perdeu a sua identidade. Meu Deus. Perdeu né? a identidade. E essa noite o Senhor, ele tá dando uma chance para nós, né? Pra gente mudar, pra gente resgatar de novo a nossa identidade. Porque, como a missionária ministrou, ele deu algumas chances para Caim, né? Ele deu algumas chances para Caim. Mas aquilo que já estava ali, já estava agarrado ali na personalidade dele, dominou ele, né? Conseguiu dominar. E que a gente venha, meu Deus, só está começando, hein? E o Senhor, ele já começou essa série de lives dando oportunidade para a gente mudar, para a gente resgatar de novo, né? Aquilo que talvez a gente deixou aí se perder no meio do caminho. Verdade. Porque, como a missionária falou, ele conhece nós. Caim achou que estava enganando Deus, mas quem pode, né? Como que a criatura vai enganar o Criador? Não tem como, gente, não tem. Deus sabe quem nós somos, então não adianta a gente querer, como foi ministrado aqui, colocar máscaras, não adianta. Verdade. Né? Não adianta. Que palavra poderosa, poderosa. Já fiz minha colinha aqui, vou guardar,
Porque se eu fosse você também, eu pegava aí em caderninho, Bíblia, né, missionária? Porque hoje já começou aqui, né, com mudanças. O Senhor disse aqui, mude, mude, ainda dá tempo, mude, né, mude. Porque ele deu para Caim oportunidade. Ainda depois de Abel morto, né, ele ainda deu oportunidade para Caim. Deu a oportunidade. Mas os componentes que já estavam na personalidade dele dominou. O mal que tanto que ele desejou, dominou ele. E conosco, às vezes a gente não olha assim para a vida de Caim, nossa, mas Caim era terrível. Nós também, se nós não se parecer mais com Cristo e compor a nossa personalidade e a nossa identidade com Cristo, nós também vai perdendo no meio do caminho. As lutas, as guerras, vai nos fazendo perder se nós não estivermos em constante oração. É verdade. Não tem. Não é que Caim, ele era terrível porque ele permitiu aquilo dentro dele. E quando nós permitimos algumas coisas aflorar dentro de nós, o nosso desejo vai ser sobre nós. E não é sobre Deus, é sobre nós mudar. Romanos diz assim, que nós devemos transformar o nosso entendimento. Quem transforma é nós, quem muda é nós, que queremos a mudança. Porque se eu não querer a mudança, nem Deus vai mudar. Deus não vai mudar, né? Deus não vai obrigar eu a mudar. Eu preciso mudar. E se nós vamos ver, missionária Alda, tem pessoas que elas estão dentro da igreja nessa situação, mas muitas das vezes não porque elas querem, é porque elas nunca aprenderam. Eu tenho me deparado com muito disso. Não é porque as pessoas elas querem ser assim, muitas sim, mas outras porque não aprenderam. Exato. E qual é o problema? O problema, um dos maiores problemas, é que na hora da palavra o povo não quer ouvir a palavra. Exato. Meu Deus, é verdade. Exato. O povo perece por falta de conhecimento, né, da palavra de Deus, exatamente. E é fortíssimo. Deus, ele não muda, né? Porque ele deu a oportunidade para Caim mudar, mas ele não quis, infelizmente, né? Não quis. E a gente está tendo essa oportunidade. Glória a Deus por isso, pelas misericórdias do Senhor, que ele está aqui nessa noite, mais uma vez, através da sua palavra, né? A palavra de Deus. Verdade. Tá falando para nós, né? Mude, né? Mude. Vamos tirar as máscaras, porque ele sabe quem nós somos, né? Vamos rasgar o nosso coração, né? Na hora de orar a Deus, não vamos fazer aquela oração decorada, não. Vamos rasgar Deus. Vamos dar nome aos nossos pecados mesmo, porque ele já sabe onde a gente pecou, onde a gente falhou. Então vamos confessar com a nossa boca mesmo, né? E antes de começar a live, eu e meu esposo, a gente estava assistindo um álbum e a pessoa também falou exatamente isso, que é a hora que a gente está mais assim, amarga, como Ana estava, sabe? É a hora que sai as palavras mais sinceras, é quando a gente confessa mesmo, né? De verdade o que a gente está sentindo, que a gente errou. E glória a Deus por essa palavra, missionária. Amém. Glória a Deus. Obrigada por mais uma vez aceitar o convite. Gente, só está começando. A missionária vai orar aqui, né? Para encerrar. Vamos e orar. quarta-feira a gente está aqui de novo, em nome de Jesus, Deus permitindo, às 22 horas. E tem uma irmã aí que pediu oração por Silvestre Lucas. Ela pediu oração por essa pessoa, Silvestre Lucas. Então a gente vai estar orando, a missionária vai estar orando aqui, a gente já vai estar encerrando. Vou deixar a live salva, porque perguntaram aí se eu vou deixar. E quarta-feira, de novo, aqui, em nome de Jesus, vocês estão convidados. Amém? Senhora, por nós aí, missionária. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, diante do teu altar, ó Pai querido, nós nos colocamos perante o Senhor, pedindo a tua graça e a tua misericórdia, que nesta noite o Senhor possa arrancar as máscaras, Senhor. Se por algum momento nós entramos diante do teu altar com alguma máscara, arranca de nós, Senhor.
E compõe, Senhor, elementos da sua graça dentro, Pai querido, da nossa personalidade para formar uma identidade no Senhor. Pai, toma teu povo, toma a tua igreja, toma a missionária Alda, Senhor, também, nessa série de lives, identidade que vai ser uma bênção, Pai querido. Eu quero pedir a tua bênção, Pai querido, que o Senhor possa visitar a tua serva, os teus servos que estão, Pai, nesta live. Pai, em nome de Jesus, também quero apresentar o Silvestre, Pai querido, mas essa outra pessoa visita, Pai, repreende todo mal, toda barreira, toda atuação do inimigo contra a vida dessas vidas, caia por terra nesta noite, Pai querido, mas que a tua graça, que a sua compaixão possa alcançar, Senhor, as nossas vidas, que não viva mais nós, mas o Senhor venha viver em nós, ó Pai querido. Muda, Senhor, muda nesta noite aquilo que precisa ser mudado e coloca, Senhor, através do Espírito Santo, os ingredientes que vai compor, Pai, a nossa identidade no Senhor, ó Pai querido. Espírito Santo nos conduz, nos ajuda, Pai querido, quando nós vamos orarmos, porque a tua palavra diz que o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito vai gemer diante do Senhor, ó Pai, com gemidos inexprimíveis. Por isso, Pai, toma a nossa vida no teu altar. Pai, desde já nós já te agradecemos, te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, no nome de Jesus. Amém? Amém, amado. Amém. Abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigada, missionária. Deus. Com Deus.